Isabel Mega, vamos falar de pesquisa, que a gente sempre, né, tem o copo cheio e o copo meio vazio. Aí eu pergunto para o entorno do Lula, mas como é que vocês estão vendo? Qual é a percepção quando saem essas pesquisas? Porque, primeiro, eles sempre falam, não teve surpresa, a gente está monitorando, óbvio, né? Eles têm as pesquisas internas para saber como é que está o desempenho do presidente. Surpresa realmente não tem. Mas tem uma preocupação iminente, né, de que esse seja um cenário consolidado ou pior, que o Flávio acabe ultrapassando o presidente Lula no primeiro turno. Isabel, é por aí mesmo? Você também percebe essa preocupação com esses dois aspectos mencionados hoje? Comunicação, que a gente sabe não é só comunicação, é a agilidade na resposta, é a forma como encara o adversário, como se contrapõe, como apresenta essa agenda positiva, o que não aconteceu até agora, não reverteu nos números, e a articulação política. Muito me chamou a atenção a preocupação do entorno do presidente e aqueles que estão sendo candidatos, né, e precisam desse apoio de um Lula forte com estados-chave. Tainá, é engraçado porque, ao mesmo tempo, a gente já começa a ouvir de alguns aliados do presidente Lula que o Palácio do Planalto começa a ficar tão preocupado com a eleição que começa a se desligar da articulação em alguns estados, olhando, por exemplo, para vagas nas distribuições de composição de chapa no Senado Federal. E aí um aliado do presidente me pontuava nos últimos dias que, olha, a direita está super atenta ao Senado. O governo Lula precisa estar atento também, porque antes se falava de fazer 30 senadores ou mais e esse assunto ficou um pouco pelo caminho, porque agora, com o Flávio encostando em Lula, Lula parece estar olhando muito mais ainda para a própria eleição. Então, isso mostra que mesmo com essa percepção de alguns aliados, isso ainda não está surtindo efeito. E porque as pesquisas também não estão conseguindo materializar, pelo menos desses institutos em que a gente tem a publicação dessas pesquisas, aqui a gente não está falando das pesquisas internas que todos os partidos fazem, que costumam ter uma diferença também, né, da análise interna, mas os institutos de pesquisa diversos estão mostrando que Flávio encostou no presidente Lula. E aí, vão esperar Flávio ultrapassar Lula ou vão começar um plano de reação mais enfático? O que a gente ouvia, né, Tainá, é que abril seria o mês para isso, porque fecharia a janela partidária, você teria uma visão mais clara sobre esses cenários de palanques nos estados e, com isso, poderia começar a trabalhar melhor essas pautas, mas isso ainda não está acontecendo, tanto é que tem queixa dos estados, de quem está preocupado com a eleição nos seus estados, com essas vagas ao Senado e não está vendo tanto retorno assim do outro lado, seja do PT, do Palácio do Planalto ou do próprio presidente Lula. E outro ponto que todo mundo aguardava e que ainda também não veio de maneira enfática nas redes sociais, por exemplo, é a tal da metralhadora, né? Com o telhado de vidro que eles tanto falam de Flávio Bolsonaro, que tem muito potencial a ser explorado na visão dos petistas. Isso também ainda não foi colocado muito em prática. Ao mesmo tempo, o governo vai enfrentando alguns desafios espinhosos e um exemplo disso é a questão do diesel, né? O quanto que isso também acaba trazendo para o colo do governo uma eventual responsabilidade sobre aumento na cadeia de preços de vários produtos por conta do reflexo do diesel, que é o reflexo da guerra. Então, é o cenário internacional que, de alguma maneira, afeta também a questão econômica aqui no país. Isso tem relação também, porque você tem uma escalada de preços que pode ameaçar também esse potencial de eventual recuperação do presidente Lula. Então, o governo ainda tem alguns desafios para tratar desses assuntos, para trazer pautas que também possam repercutir algum tipo de status para a vida do brasileiro, status e algo mais do que os cientistas falam, né? Materialidade ali de conquistas sociais. Hoje, essas conquistas sociais que foram tão historicamente trabalhadas pelo PT, elas não chegam mais da mesma maneira ao brasileiro e talvez falte virar uma chavinha dessa compreensão sobre aquilo que realmente pode fazer diferença nessa eleição.